dolosos pessoais, né, sem observar uma série de regramentos, né, quais sejam, por exemplo, o devido processo legal, né, uma série de observâncias que devem ser feitas para o recolhimento desses dados, por exemplo. A garantia de coerção aos responsáveis, então, esse princípio principalmente atinge os culpados pelos chamados crimes internacionais, né, o genocídio, os crimes de guerra, crimes contra a humanidade, contra a paz, de agressão e outros que, afinal, que a gente chama que colidam frontalmente com a Convenção de Genebra de 49, né, que são aqueles crimes de lesa humanidade, né. O terrorismo, principalmente, hoje em dia, é visto como um daqueles crimes mais típicos e mais importantes na comunidade internacional. Haja visto o que acontece em alguns países, né, que todos já sabem, né, não preciso nem nominar quais são, né, que, na verdade, são... hoje em dia existe essa ideia de cyberterrorismo, que é a promoção dessas ideias, né, a estimulação e, de certa forma, a veiculação de informações para promover ali o terrorismo internacional, né. Isso também é previsto aí em relação à garantia de coerção dos responsáveis. E o princípio da justiça universal, né, que fala também da universalidade do direito de punir, que é uma lógica decorrência do princípio ali de coerção aos responsáveis. Isso, inclusive, alcança aquelas pessoas, independentemente do local em que se encontrem, da qualidade do seu cargo, emprego ou função. Na convenção, vocês vão ver também um artigo que fala sobre essa responsabilidade das pessoas coletivas, das pessoas jurídicas, né? Determinadas pessoas que, na investidura do seu cargo público ou privado, se valem dos meios facilitadores para poder disseminar determinadas práticas ou até fraudar, né? Na comunidade europeia isso é muito comum, a fraude que ocorre até através de cargos públicos, não que aqui não seja, né, porque aqui também. Mas, afinal, são essas as previsões ali também dentro da convenção, né? E também a gente sabe que os conflitos internacionais devem estar sempre sendo resolvidos através dos chamadas soluções pacíficas de controvérsia, né? Os meios negociais, diplomáticos, né? A mediação, arbitragem, tudo isso é proposto através da convenção também. Aliás, se fala também na necessidade, na atualidade, já que as empresas privadas participam bastante nessas questões aí de cybercrime, de se propor tribunais arbitrais, né? Se fazer realmente a resolução dessas controvérsias através de tribunais arbitrais. Haja visto que, por exemplo, no âmbito ali da União Europeia, a gente vai ter o Tribunal da Corte Europeia, né, de Justiça, ligada ali à própria comunidade, e também o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, né, que seriam aí os dois fóruns mais prováveis de discussão desses crimes, né. Em outros casos, você pode levar o pleito também à Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça, como eu falei, é a corte da ONU, né, na qual a maioria dos países, os 100 e tantos países que fazem parte da ONU, também estão submetidos, né? Só que ali vai ser um problema de Estado contra Estado. Um particular não pode pleitear nada, nem uma pessoa física, nem uma pessoa jurídica. Só o Estado representando a questão, né? Já no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, a gente tem a via particular. Então, o nacional de um determinado país, ele pode entrar com a sua discussão naquele tribunal relativo à proteção dos seus direitos, por exemplo. E na Corte de Justiça Europeia, idem, a gente tem também ali as pessoas físicas e jurídicas podendo também levar essas questões, né? Ainda, essa é uma preleção, eu estou falando isso tudo só para vocês entenderem um pouco o contexto de como funciona, né, essa convenção naquele contexto europeu, né? Então, ainda o Corpus Juris de 2000, que é a parte do direito penal e processual penal da comunidade da União Europeia, né, tem lá 35 artigos,
E se fala muito no princípio da legalidade dos direitos das penas, né, que seria ali o princípio comum do espaço jurídico europeu. Vocês sabem que, apesar de ser União Europeia, a União Europeia também atualmente está meio prejudicada, né? Bastante. Os aspectos institucionais, inclusive, estão ali, às vezes, um pouco ameaçados, né? Por quê? Porque já se viu que existe uma dificuldade na integração monetária, né? Não adianta você ditar que existe uma moeda única se realmente os países ainda internamente não se adequaram. A mesma coisa acontece com essa ideia da legalidade, quer dizer, cada país tem a sua legislação própria, né? A legislação da Finlândia é diferente da Suíça, é diferente da italiana, da francesa. Então, você tem lá ideias de legislação penal e processual penal únicas, né? E que também devem estar sendo harmonizadas através dessas diretivas da União Europeia e através dessas convenções entre esses participantes. Então, essa ideia aí de princípio da legalidade, princípio da culpabilidade como fundamento da responsabilidade penal. Então, na verdade, existe uma necessidade de especialização, né, realmente para atribuir a responsabilidade individual de um chefe ou de grupamentos até. Né? Atualmente se fala muito em associação para o crime, né? Em questões relativas ali a organizações criminosas, né? Tudo isso tem que ser relativizado dentro dessa convenção também. O princípio da proporcionalidade das penas, que é um princípio famoso, né? Deve haver um apenamento razoável com o delito praticado. Se eu tenho só uma infração leve, né? Ela não pode ser apenada com uma pena muito grave, né? Então, tem que ter um apenamento mais brando, às vezes uma sanção administrativa, uma sanção menor, né? Do que determinados outros tantos crimes. E também isso que eu já falei, o princípio ali da territorialidade, que é importante na questão ali da União Europeia. Um fato importante que eu acho interessante a gente lembrar é que na União Europeia a gente tem os chamados magistrados de ligação, que são aqueles juízes que fazem esse interface ou essa ponte, né, entre as legislações dos vários países. E eles acabam atuando em determinados órgãos internacionais. Eu falei de facilitadores para essas convenções. A gente tem, por exemplo, a Europol, né, a Polícia Europeia, que faz aqueles apreendimentos, busca e apreensão, por exemplo, de computadores, né? A gente tem também a Eurojust, que é a justiça, é um órgão de justiça europeu, que é formado por promotores, por procuradores, por juízes também. Cada país manda o seu, né? Ao seu bel prazer, digamos, né, para formar também ali um juízo, né, para poder lidar com essas questões, né, principalmente essas questões de crimes, né. E também o princípio da garantia judiciária, né, dizendo ali que todos têm direito ao devido processo legal. Deve haver sempre o contraditório também, né. Então, na verdade, a União Europeia prepondera, né, privilegia o que se chama o processo do contraditório, e não exatamente o acusatório ou o inquisitório. A ideia é sempre haver ali a contradição e também a paridade de armas, né, que é aquela ideia também de você estar em grau de igualdade com o seu oponente, né. Portanto, lá nós temos o que se chama aplicação subsidiária do direito nacional. Os países, eles deixam a sua soberania de lado e são obrigados a se adequar às normativas da própria União. Então, no primeiro capítulo, nós vamos ter ali no início a terminologia do que significam determinados termos que são usados no meio aí do cyberespaço. Então, sistema informático, qualquer dispositivo isolado ou grupo de dispositivos relacionados ou interligados, que entre um ou mais de entre eles desenvolve em execução de um programa o tratamento automatizado dos dados.
E dados informáticos, qualquer representação de fatos, de informações ou de conceitos sobre uma forma suscetível de processamento num sistema de computadores, incluindo um programa apto a fazer um sistema informático executar uma função. Já o service provider, né, o fornecedor de serviços, significa qualquer entidade pública ou privada que faculte aos utilizadores dos seus serviços a possibilidade de comunicar por meio de um sistema informático ou qualquer outra entidade que processe ou armazene dados informáticos em nome do referido serviço de comunicação ou dos utilizadores desse serviço. E ainda fala o que são os chamados dados de tráfego, né? Os dados de tráfego, na verdade, são a autoestrada da informação, né? Quer dizer, aonde ela se origina e até onde ela vai, né? E quais são as vias, né? Então, todos os dados informáticos relacionados com uma comutação, com uma comunicação efetuada por um meio de um sistema informático, gerados por esse sistema como elemento de uma cadeia de comunicação, indicando a origem da comunicação, o destino, o trajeto, a hora, a data, o tamanho, a duração ou o tipo de serviço subjacente. Então, vocês vejam a importância, às vezes, do que é, por exemplo, um dado de tráfego, né? Porque ele vai te dar, de certa forma, o modus operandi, né? Ele vai te dar o caminho que foi feito para se processar determinada informação ou para se executar um determinado crime, né? Esses dados de tráfego, muitas vezes, vão ser recolhidos até em detrimento dos dados, por exemplo, informáticos, né? O que importa é saber qual foi o IP que gerou determinada questão, determinado vírus, determinado problema, né, computacional. É lá que se vai conseguir esse caminho. Se fala, portanto, em relação à criminalização, de 9 infrações agrupadas em 4 categorias diferentes. Então, seria o acesso ilícito, a interceptação ilícita, a interferência nos dados, a interferência nos sistemas, a utilização indevida de equipamentos, a falsificação relacionada com computadores, a fraude relacionada com computadores, as infrações relacionadas com pornografia infantil e as infrações relacionadas com a violação de direitos de autor e de direitos conexos. Então, vocês vejam aí, né, a gravidade, às vezes, das tipificações legais que estão aí na convenção. O acesso ilegítimo, todo mundo já sabe, é fácil de entender, né? Então, infrações contra a confidencialidade, integridade e disponibilidade de sistemas informáticos, principalmente o acesso ilegítimo, que seria aí a entrada, né? Afinal, não autorizada em determinado sistema informático, né? A mera intrusão não autorizada, ou seja, o hacking, o cracking, que seria a desproteção, ou o delito de fraude informática ou invasão de sistema informático, são, em princípio, ilegais por si mesmos, pois representam, então, um obstáculo aí que podem estar levando à destruição de informações realmente relevantes, né? Ainda, se você utiliza passwords ou até códigos secretos, por exemplo, para usar um determinado sistema, isso também é visto como um acesso ilícito, né? Na verdade, na convenção se fala muito do acesso sem direito, né? E sempre essa questão da não autorização. Isso vai ser um requisito para realmente ser caracterizado o crime, né? Porque a gente sabe que em muitos casos, numa empresa, por exemplo, ou às vezes em determinadas circunstâncias, existe o acesso e que não tem nada de ilícito, né? Então, essa é a ideia. Interceptação ilegítima, cada parte também deve estar, então, estabelecendo aí como infração penal a interceptação intencional e ilegítima de dados informáticos, efetuadas por meios técnicos em transmissões não públicas, para ou de dentro de um sistema informático que veicule esses dados.
Então, na verdade, essa disposição ela tem como objetivo aí, princípio o direito à privacidade na comunicação de dados e interceptação por meios técnicos refere-se, por exemplo, a escutas, monitoração, gravação, vigilância de conteúdo e obtenção do conteúdo dos dados diretamente ou não, né? Também se fala em transmissões não públicas, né? Aquelas de natureza privada. Nesse caso, se fala também na proteção aí de acordo com os direitos do homem, né? O artigo 4º fala em interferência em dados. Então, o ato de intencional e ilegitimamente danificar, apagar, deteriorar, alterar ou eliminar dados informáticos. Está previsto aí na Convenção. Os interesses jurídicos protegidos são a integridade, o adequado funcionamento ou a correta utilização dos dados e programas informáticos armazenados, né? Nesse caso aí pode ser visto como interferência os códigos dolosos, os vírus, os chamados ali cavalos de Troia, né? Seria, por exemplo, um exemplo dessas interferências. Interferências em sistemas, a obstrução grave, intencional e ilegítima ao funcionamento de um sistema informático, através da introdução, transmissão, danificação, eliminação, deterioração, modificação ou supressão de dados informáticos. Também é o que se chama de sabotagem informática. Essa ideia ali teria como finalidade a penalização desse impedimento intencional da utilização legítima de sistemas informáticos. Por meio, por exemplo, de programas que geram interferências no sistema sobre a forma de negação de serviço, né, recusa de serviço, códigos dolosos e envio de mensagens excessivas e, simultaneamente, ali que seriam os spams, né? Então, essa seria a ideia. No artigo 6º, a gente vai ter o uso abusivo de dispositivos. Então, produção, venda, obtenção para utilização, importação e distribuição ou outras formas de disponibilização de dispositivos concebidos ou adaptados essencialmente para permitir a prática de uma dessas infrações. Ou então, uma palavra passe, um código de acesso ou dados informáticos semelhantes que permitam aceder ao todo ou a parte de um sistema informático, com a intenção, então, de serem utilizados. Vocês vejam sempre do aspecto intencional, né, dos crimes. Deve haver o ânimos, deve haver a intenção de, né, justamente para só buscar apenar os delitos mais graves, né. Ainda, se fala aí de falsidade informática, né, que aí seria em relação ao computador também, introdução, alteração, eliminação ou supressão intencional e legítima de dados informáticos, produzindo dados não autênticos, com a intenção de que estes sejam considerados ou utilizados para fins legais como se fossem autênticos, quer sejam ou não diretamente legíveis ou inteligíveis, né? Isso tem a ver também com a fraude informática, né? E tem a ver também com, por exemplo, com eliminar aqueles caminhos que eu falei de dados de tráfego, né? Que seriam super importantes para as pesquisas e investigações criminais, né? Vocês vejam que um aspecto importante da Convenção de Budapeste é que também todas essas produções de prova em direito aí admitidas, né, através dos meios, digamos, legítimos, né, podem ser utilizadas também, estas provas, afinal, para instruir um determinado processo que não seja exatamente de natureza cibernética, né? Então, por exemplo, um homicídio, né? Outros crimes, né? Poderiam, então, estar sendo regulados também por essas práticas, né? Que a gente chama aí de práticas judiciosas, né? E boas práticas para a colheita de provas, né? Nesse caso, então, o interesse jurídico protegido é o da segurança e credibilidade dos dados eletrônicos que poderão ter consequências ao nível das relações jurídicas, né? Falsificação relacionada com computadores consiste, então, nessa criação ou alteração não autorizada de dados.
O artigo 8º fala em burla informática, fraude informática, né? O ato intencional e ilegítimo que origine a perda de bens a terceiros através da introdução, da alteração, da eliminação ou da supressão de dados informáticos, ou de qualquer intervenção no funcionamento de um sistema informático, com a intenção também de obter um benefício econômico e legítimo para si ou para terceiros. É o caso, por exemplo, dos cartões de crédito, né? Aquelas informações que são colocadas, introduzidas, por exemplo, dentro de um determinado site e que, às vezes, são propaladas, né, através de outros meios, né? Principalmente para tentar fraudar determinados meios de pagamento, ou até para conseguir uma vantagem ilícita, né? Que é isso que acaba acontecendo. Então, essa ideia aí de prejuízo econômico é que está presente também nesse artigo aqui. No artigo 9º, nós já vamos ter uma outra previsão legal e tipificação relacionada com a Convenção de Proteção dos Direitos da Criança, que é justamente, né, as infrações relacionadas com conteúdo. O conteúdo protegido aí, no caso, seria, então, a pornografia infantil, né? Então, cada parte terá também que produzir normas relativas à produção de pornografia infantil, com o objetivo da sua difusão através de um sistema informático, oferecer ou disponibilizar pornografia infantil através do sistema informático, difundir ou transmitir pornografia infantil através de um sistema informático e obter pornografia infantil através de um sistema informático. Uma inovação dessa convenção foi colocar também como um dos objetos de tipificação a posse. A posse seria, por exemplo, o descarregamento do download de uma determinada pornografia, mesmo que o sistema informático não esteja conectado com outro computador. Então, é uma ideia assim que eu acho importante, né? Justamente para coibir, né, o caminho da pornografia, né? Porque a gente sabe que as fotos nada mais são do que o início, né, às vezes a origem de outros mecanismos de disseminação aí da prática, né? O que seria a pornografia na convenção? Está escrito: um menor envolvido num comportamento sexualmente explícito, uma pessoa que aparente ser menor envolvida num comportamento sexualmente explícito, né? Por exemplo, até pessoas adultas vestidas de criança, porque elas incitariam a ideia, né, e disseminariam essa vontade, digamos, em crianças que ainda não têm capacidade para avaliar, né, aquilo. Imagens realísticas que representem um menor envolvido num comportamento aí sexualmente explícito, né? Então, até em alguns países na União Europeia se fala até de desenhos que tenham coisas assim muito chamativos e tudo isso, né? A menor na convenção aqui está caracterizado em 18 anos, tá? Mas existem países que consideram menor para fins penais 16 anos, né? No Brasil, por exemplo, agora se está discutindo, né, a minoridade penal, né, tudo isso. Então, em relação aí a essa pornografia infantil, se fala, então, na troca de ideias, fantasias e conselhos entre pedófilos que estariam aí sendo disseminados através desses meios eletrônicos, né? Isso é muito grave, a gente sabe que existem problemas sérios na União Europeia, né, a esse respeito. Eu trouxe aqui só um caso rapidinho para a gente falar, que é o caso de uma criança de 12 anos que teve, afinal, isso na Finlândia, né, teve o seu nome disseminado numa rede afinal, de namoro, né, e quem fez isso foi um terceiro. E quando o pai desta criança teve conhecimento disto, através justamente de um e-mail que foi enviado para ele, marcando o encontro, né, aí eles tiveram notícia que realmente havia um perfil daquela criança na internet, falso, né,
que tinha sido feito, mas com a foto verdadeira do menino, e ele passou realmente por um constrangimento grave naquela ocasião, né? Isso foi um dos primeiros casos que teve ali na Finlândia, e afinal, o requerente, isso foi em 2002, né? E ele alegou, né, que o Estado finlandês, no caso, não havia cumprido a sua obrigação positiva de proteger o seu direito ao respeito pela vida privada, nos termos do artigo 8º da Convenção. Mas aqui a gente está falando da Convenção sobre Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais. E foi aí que, no julgado, afinal, o julgador entendeu que também deveria ser aplicada a Convenção sobre Cybercrime, né? Justamente entendendo que haveria, então, um dano moral a ser reconstituído, né? Uma ação de perdas e danos foi dada como realmente procedente, e ele acabou até conseguindo ali uma certa... exatamente, uma reparação, né? Aqui o caso, justamente, né, então, na verdade, a pessoa que atendeu o anúncio disse que estava à procura, então, que estaria marcando o encontro para lhe mostrar o caminho, essa era a ideia, né? E, afinal, o pai do recorrente pediu, então, à polícia para verificar quem era esta pessoa que tinha colocado o anúncio e também quem era que tinha respondido o anúncio, né? E naquela ocasião, no Estado, o Estado finlandês, o governo finlandês, né, quando deu o veredito em primeira instância, entendeu que realmente o provedor de serviços não poderia informar os dados pessoais daquelas duas pessoas, né? E foi aí que surgiu, então, o incidente internacional, porque essa pessoa representada pelo pai tentou a proteção dentro do Estado, não conseguiu. Aí o que acontece? Então ele vai à Corte Europeia, né, de Direitos Humanos tentar, então, que haja uma reconsideração daquele veredito, né? A ideia realmente de proteção a essa sua vida privada e os danos morais, tudo isso foi apresentado, então, no pleito perante a comunidade, ou melhor, perante o tribunal. Então, o Tribunal Distrital recusou, dizendo que não havia provisão legal explícita que autorizasse a pedir ao prestador de serviços de telecomunicações a divulgar os dados de identificação em violação de sigilo profissional. Ainda eles fundamentaram ali